trazer aqui agora uma manifestação, um comunicado, né, das entidades de classe que estão contestando aí a decisão da prefeitura de aderir ao programa Minas Consciente. A Associação Comercial, a CDL e o Sindicomércio divulgaram ontem um comunicado aos associados das entidades de classe e a toda a população de Teófilo Otoni. Eis aqui o comunicado que diz o seguinte: a Associação Comercial e Empresarial e a Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, bem como o Sindicomércio de Teófilo Otoni, vem a público esclarecer que a adesão do município ao programa estadual Minas Consciente ocorreu sem que estas entidades fossem sequer consultadas sobre esta adesão. No sábado, dia 6 de junho, o Executivo nos comunicou que já estava com o decreto pronto para ser assinado. Manifestamos preocupação de que a adesão ao programa apenas neste momento implicasse na prorrogação ainda maior e por tempo indeterminado do comércio fechado, o que seria um duro golpe na economia local. Apesar da nossa posição, não fomos ouvidos. Estas entidades ressaltam que o programa Minas Consciente seria uma excelente estratégia se adotada há meses atrás. A própria classe empresarial sugeriu a adesão há aproximadamente 90 dias e não neste momento, quando vários segmentos do nosso comércio estão há 3 meses sem nenhuma atividade. Essa medida resultará em desemprego em massa, miséria e problemas ainda maiores para a saúde pública. O Minas Consciente prevê que para mudarmos de onda é necessário aumento de leitos de UTIs, o que não vem ocorrendo em Teófilo Otoni e nem há previsão de que ocorra. Apesar dos 3 meses de pandemia, de comércio fechado e de todos os recursos que vieram para o município, até esta data houve apenas remanejamento de leitos de UTI e não um aumento real. Para nós, não existe nenhum antagonismo entre salvar a economia e salvar vidas durante a pandemia. As duas coisas andam juntas. As atividades econômicas são necessárias para a satisfação das necessidades básicas, tanto quanto a saúde pública. Por isso, adquirimos um atomizador para sanitizar a cidade. Distribuímos máscaras, toneladas de álcool em gel, depositamos R$30 mil na conta do Hospital Bom Samaritano para aquisição de testes rápidos, além de estarmos trabalhando acentuadamente para minimizar os efeitos da crise. A nossa sugestão é que, a exemplo do que tem sido feito com sucesso por outras cidades da região, se adotasse em Teófilo Otoni um isolamento vertical responsável, afastando e cuidando das pessoas do grupo de risco, mas assegurando ao restante da população a oportunidade de trabalhar e manter os seus empregos. Além disso, cobramos do município que se trabalhe de fato e não apenas no discurso para aumentar o número de leitos de UTIs, pois está claro que com o fechamento do nosso comércio não foi eficiente para nada. E na certeza de que poderemos contar com o apoio da nossa população e com a reconsideração do poder público, antecipamos agradecimentos. É a nota, o comunicado da Associação Comercial, da CDL e do Sindicomércio de Teófilo Otoni quanto à adesão ao programa Minas Consciente. E aquilo que eu coloquei ontem, alguns segmentos foram flexibilizados. Ótimo, muito bom, porque as pessoas precisam retomar as suas atividades e levar a vida normalmente, porque o que tinha que ter sido feito lá atrás, infelizmente, não foi feito e a situação fugiu ao controle.
com 578 casos confirmados de Covid, 21 mortos e até agora só tivemos remanejamento de leitos de UTI. O que é remanejamento? É você pegar leitos já existentes e passar para uma outra finalidade. Se atendia, por exemplo, um paciente cardíaco, um politraumatizado, um outro paciente que precisasse de uma UTI, esse paciente aí está sendo atendido de uma forma, diríamos, entre aspas, né, mais precária, mas está sendo atendido no Hospital Santa Rosália, e os leitos foram remanejados, né, de um setor para outro. Por exemplo, leitos da área de oncologia, lá do Hospital Bom Samaritano, para atendimento específico da Covid-19. O mesmo aconteceu com os leitos da UPA, o mesmo aconteceu com os leitos do Hospital Santa Rosália, os leitos de UTI do Hospital Filadélfia, que já existiam. Leitos novos ainda não temos. Há uma promessa de 3 leitos novos entrando em funcionamento esta semana, né? Deveria ter começado ontem, a gente não recebeu ainda a confirmação do Hospital Santa Rosália, que esses sim, são 3 leitos novos. Isso é muito pouco para um prazo de 30 dias. Ou 30 não, né? 90 dias que começou essa pandemia. E aí a preocupação do comércio é o que é? Para flexibilizar outras atividades, um dos critérios desse programa Minas Consciente é vaga em hospital, que é uma coisa que muito dificilmente nós teremos para garantir o tratamento de todo mundo, até porque Teófilo Otoni também tem a obrigação de receber os pacientes que vêm de outros municípios da macro-região Nordeste. Aí, portanto, essa manifestação do empresariado, muita gente confunde essa cobrança dos empresários, das entidades de classe, de volta da economia, de retomada da economia com ganância. Uma coisa é ganância, outra coisa é questão de sobrevivência. Nós já fizemos essas colocações aqui. Teófilo Otoni vive basicamente do comércio. E o comércio daqui não pode quebrar. O comércio de Teófilo Otoni não pode ir à falência. E muitas empresas já estão caminhando para isso. A Vale do Mucuri, por exemplo, que é uma concessionária do transporte público, já demitiu mais de 50 pessoas. São 50 pais de família que estão sem saber como vão levar o sustento para dentro de casa depois que acabar o período em que eles estão recebendo aí seguro-desemprego e os benefícios da rescisão de contrato. Tem lojas de confecções, de calçados que já não vão mais abrir suas portas. E aí, se for esperar para ter vaga disponível em leito para retomada da economia de alguns segmentos, muitas empresas, infelizmente, vão quebrar. É uma questão de sobrevivência, gente. Não é uma questão de ganância. Não é uma questão do cara tá falando assim, não, vamos abrir porque eu preciso ganhar dinheiro. Não, tá pedindo assim, vamos abrir porque a gente precisa trabalhar. A gente precisa manter os empregos. A gente precisa sustentar a empresa. É a mesma coisa do feirante. Lá da feira coberta do Bela Vista, que dessa vez vai ser flexibilizada, as feiras livres vão voltar a partir da sexta-feira. Vocês acham que o feirante lá do Bela Vista está querendo voltar a trabalhar porque precisa ganhar dinheiro? Não, ele precisa voltar a trabalhar porque ele precisa sobreviver. Ele não pode ver o produto dele, que é a sua lavoura, que ele cultivou com muito sacrifício, sendo jogado fora, perdendo na sua propriedade rural, porque está fechado. Então tem que encontrar uma forma de fazer isso aí sem comprometer a saúde das pessoas e tentar fazer com que a economia possa sobreviver. É essa a demanda das empresas. Aí muita gente, né, por questões político-partidárias, infelizmente, é o que eu disse desde o começo, muita gente já politizou essa pandemia. É uns querendo aparecer, outros querendo se reeleger e por aí vai. Infelizmente, quem está pagando o preço é a população. E tem muita gente que hoje, inclusive, está no próprio comércio, nas empresas, e que está conseguindo receber aí alguns auxílios, houve redução de jornada de trabalho, aquela coisa toda, aqueles benefícios do governo. Então falando, não, tem que ficar em casa, o vírus é perigoso, mas daqui 4, 5 meses, quando começar o reflexo do desemprego em massa, será que essas pessoas vão ter a mesma visão? Quando elas não tiverem mais o salário para levar o sustento para dentro de casa? Então é essa uma grande preocupação que nós temos que ter com a realidade que nós vivemos. Lembrando mais uma vez, o que nós temos em Teófilo Otoni são as nossas pequenas empresas, é o nosso comércio. Não temos uma grande indústria, não temos uma fonte geradora de emprego e de renda. Se esse comércio quebra, a cidade vai junto.